Olá, boa noite. O Senado agora está no ar. Terminou às 6 da tarde o prazo para que os novos congressistas indicassem emendas ao projeto da lei orçamentária deste ano. São 2.659 bilhões de reais em novas despesas. Foram apresentadas 1.918 indicações. Cada um dos parlamentares empossados neste ano pôde sugerir gastos de até 10 milhões de reais no orçamento, sendo metade desse valor obrigatoriamente para a área da saúde. O relator-geral, senador Romero Jucá, informou que está trabalhando para que o texto esteja pronto para ser votado na próxima sessão conjunta do Congresso, marcada para quarta-feira, dia 4. Mas antes, deputados e senadores precisam analisar o projeto que muda a forma de apreciação de vetos presidenciais, além de 10 vetos que já trancam a pauta. Essas novas indicações serão consideradas emendas de relator e não emendas individuais. Enquanto a lei orçamentária não for aprovada, o governo continua autorizado a gastar por mês apenas uma fração de 1/18 das despesas previstas no projeto. E chegou hoje ao Congresso mais uma medida provisória do ajuste fiscal do governo. A MP 669 revisa a desoneração da folha de pagamento adotada desde 2011 para reduzir gastos das empresas e estimular a economia. No ano passado, o governo deixou de arrecadar mais de 20 bilhões de reais com as desonerações. Continua valendo a desoneração que permitiu que 56 setores produtivos pagassem a contribuição à Previdência Social com base na receita bruta e não sobre a folha de pagamentos. O que muda são as alíquotas cobradas. A partir de junho, as empresas que recolhiam 2% do faturamento passarão a pagar 4,5%. As que recolhiam 1% agora terão que contribuir com 2,5%. A mudança garante maior arrecadação para o governo e faz parte do esforço de alcançar a meta do superávit para 2015 de 1,2% do PIB. A medida provisória traz outra novidade. Uma vez por ano, as empresas poderão optar entre o pagamento sobre a folha de salários ou a receita bruta. Hoje, os setores beneficiados com a desoneração são obrigados a recolher a contribuição patronal com base na receita. A MP 669 deve ser lida na próxima sessão plenária do Senado. Ela tem que ser analisada por uma comissão mista formada por deputados e senadores. Depois precisa ser aprovada na Câmara e no Senado para virar lei. Para não perder a validade, a MP precisa ser votada em até 120 dias. Além da MP 669, outras 10 medidas provisórias tramitam no Congresso. 7 delas aguardam que seja instalada a comissão. Entre elas, mais 2 MPs do ajuste fiscal do governo, a 664 e a 665, que alteram as regras para alguns benefícios trabalhistas e previdenciários. Senadores têm até a meia-noite para incluir ou retirar o nome de 2 pedidos de CPI que foram lidos hoje no plenário. Uma das comissões de inquérito é a iniciativa do senador Randolph Rodrigues. Ele quer investigar as contas de brasileiros no HSBC da Suíça. O banco é alvo de inquéritos em vários países, sob suspeita de facilitar a evasão fiscal. Se trata do maior escândalo de evasão fiscal do mundo, envolvendo correntistas e movimentações financeiras de todo o planeta, mas em especial de brasileiros. O Brasil é o 4º em número de correntistas na agência do HSBC na Suíça e o 9º em movimentação financeira. Fica à frente de países como França, como a Inglaterra, fica à frente dos sheiks da Arábia Saudita e de paraísos fiscais como Liechtenstein. Então, é necessário saber de quem são as contas desses correntistas brasileiros, quais são regulares e quais não declararam a Receita Federal. A outra CPI foi proposta pelo senador Magno Malta. Ele recolheu assinaturas para que a casa investigue os crimes da chamada máfia das próteses. A imprensa denunciou um esquema entre médicos do SUS e empresas para receitar próteses sem necessidade e a preços superfaturados. O requerimento de criação da CPI também foi lido hoje no plenário pelo senador Paulo Paim. É uma verdadeira máfia que foi montada, explorando a boa vontade do nosso povo, que é convocado, às vezes convocado, é levado a uma mesa de operação, dizendo que vai acontecer uma coisa, acontece outra, e às vezes é imputado uma perna para que alguém ganhe por trás disso na indústria de prótese, órteses, enfim, nessa linha. A CPI foi uma bela iniciativa
do senador Magno e que se aprofunde esse debate e que a gente coloque na cadeia essas pessoas que quando declararam no momento do seu diploma a defesa da vida, eles estão, na verdade, se tornando até assassinos, porque quem faz isso é mais do que um ladrão, está assassinando e mutilando pessoas. Agora, os partidos políticos têm que indicar os integrantes das 2 comissões parlamentares de inquérito. As muitas faces da reforma política, a presidência das comissões temáticas, uma mudança na Constituição Federal, um direito para mulheres das Forças Armadas. Temas que movimentaram o Senado nesta semana. A reforma política em debate. A influência do poder econômico nas eleições passou de qualquer limite. Na primeira sessão temática do ano, autoridades e especialistas apresentaram aos senadores ideias sobre novas regras eleitorais e o funcionamento dos partidos. A essência do debate deve se concentrar no teto de despesas e no teto de doações. Em se fazendo essas 2 coisas, quebramos a espinha dorsal do abuso de poder econômico. Quero saber o seguinte, qual é o limite de gasto para a empresa JBS? Quanto é que a OAS pode dar? O grupo pode dar, pode doar. Hoje não tem limite. Reforma é urgente. Ela precisa ser feita. Mas eu estou longe de acreditar que ela deva ser feita pelo Supremo Tribunal Federal. Em março, os parlamentares devem analisar 10 propostas sobre temas como o voto facultativo, o acesso ao tempo de rádio e de televisão e o financiamento de campanhas. Nós pretendemos pautá-las o mais rapidamente possível para que a reforma política, ainda que fatiada, melhor dizendo, se torne uma realidade. Os parlamentares também se reuniram para promulgar a emenda constitucional que torna as atividades de ciência e tecnologia assuntos prioritários de Estado. A emenda que ora promulgamos é um marco para o desenvolvimento científico em nosso país. As lideranças partidárias chegaram a um acordo sobre as presidências de comissões e começaram a indicar nomes para os colegiados. Nós restabelecemos a proporcionalidade, nessa casa, a tradição da casa que tinha sido quebrada na questão da mesa. Nós fizemos um entendimento geral, onde todos os partidos estão contemplados. Ordem do dia. O plenário do Senado aprovou 4 matérias, entre elas a medida provisória que prorrogou para julho deste ano a entrada em vigor da nova lei que regula o relacionamento das ONGs com o Estado. A lei prevê, por exemplo, concorrência pública para a celebração de parcerias. Também foram aprovados projetos de lei, um que institui a Fundação Universidade Federal do ABC, outro para incentivar campanhas educativas sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos e ainda o que garante licença maternidade de 6 meses para mulheres integrantes das Forças Armadas. Foi uma grande conquista poder aumentar a licença maternidade de 4 para 6 meses e não poderíamos ter ainda um dos setores da sociedade, uma das categorias, sem ter esse direito. Para virar lei, os 3 projetos que o Senado aprovou ontem ainda precisam da sanção presidencial. E a medida provisória sobre as ONGs foi sancionada hoje pela presidente Dilma Rousseff. Você terá outras notícias a qualquer momento em nossa programação. Boa noite e um ótimo fim de semana.